Boa noite, senhores deputados, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós somos do Grupo SOS Dunas da Ribanceira, que, esses últimos 4 meses, tem tido uma batalha bem complicada lá no nosso município, em Imbituba, no sul do estado, né? E eu fiz um breve pronunciamento aqui, se vocês não se importarem de eu fazer a leitura, tá? O SOS Dunas da Ribanceira nos reportamos para dizer que há mais de 20 anos, a Areia das Dunas da Ribanceira e Imbituba, um dos principais cartões postais da cidade, e por fazer parte da área de preservação permanente da APA, tá? Da APA da Baleia Franca, estão sendo retiradas, destruindo aos poucos um patrimônio social, ambiental, cultural, turístico e municipal. Tá? Em 2003, uma ACP, Ação Civil Pública, foi criada pelo Ministério Público, lá em Tubarão, que foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça, o TRF4, e a mineradora, a União, DNPM e a Fátima foram condenados por esse problema. Tá? Em Porto Alegre foi dada entrada pela mineradora de um agravo de instrumento, onde foi gerada uma liminar, autorizando a mineradora a continuar trabalhando, né, continuar a extração e destruição das dunas daquele patrimônio, enquanto o processo deve rolar ainda por quase 2 anos. Só que desde quando a mineradora retornou aos seus trabalhos, moradores de vários bairros no entorno de onde acontece essa destruição sentiram um aumento considerável da quantidade de areia que vem sendo retirada, principalmente nos bairros Arroio, onde casas e moradores vêm sofrendo com a poeira e rachaduras em suas casas e muros. Em torno de 100 carretas de areia por dia estão sendo levadas para empresas de argamassa, rejunto cerâmico, e também servir de aterro na ponte estaiada em Laguna, o que pode ser considerado um perigo pela estrutura que ela é construída, pelo fato das areias serem salitradas, que saem de lá para serem colocadas junto às estruturas metálicas que são aparentes, que hoje são aparentes, né? E isso poderia ser observado com mais atenção pelo CREA de Santa Catarina. Além disso, um dos pontos mais graves é que sítios arqueológicos e material lítico e sambaquis com mais de 6.000 anos foram encontrados pela professora historiadora Elizabeth Killing, no local da exploração da mineradora, os quais alguns foram soterrados com pedra e brita para esconder alguns desses vestígios. O descaso político com que vem ocorrendo em nossa cidade é aparente pelas estranhas entranhas já estabelecidas. Alguns vereadores se calcam da quantidade de empregos diretos gerados, em torno de apenas 17, para continuar defendendo essa destruição. Mas a perda iminente desse patrimônio será sentida e muito por todas as gerações atuais e futuras que conhecem e que poderiam vir a conhecer essas dunas. Hoje estamos falando de dunas com mais de 50 metros de altura, mas que já tiveram em torno de mais de 70 metros ou até 80 metros de altura, há alguns anos atrás. Eu solicitei que fosse colocado um vídeo para a gente poder apreciar, se os nobres deputados puderem nos permitir. Foi o primeiro vídeo lançado pelo nosso grupo, tá? Há alguns meses atrás. Já começa já. Bem. Ao fundo a Praia da Ribanceira, lá mais na frente a Ibiraquera, e essa é uma das subidas que tem para uma das dunas altas que tem lá. O vídeo vai contando um pouco a história do que está acontecendo lá com as dunas. Ó, são subidas, de certa forma, íngremes, né, pela altura do local. E daqui a pouco vocês vão ter uma visão geral da praia. Aí vocês podem ter
uma impressão, né, do tamanho que é o local lá que é ocupado pelas areias das dunas e a altura que fica. Vocês devem conhecer mais aqui a praia de Ibiraquera, né? A Barra de Ibiraquera, onde acontecem competições de windsurf, mundial, etc. Essas dunas ficam entre a Ibiraquera e a praia da Ribanceira. Agora vocês vão ter uma ideia, uma visão, uma ideia do tamanho que são as dunas e a altura que elas ficam. Esse é um dos maiores berçários da baleia franca aqui em Santa Catarina. Cerca de 12, 15 baleias costumam dar à luz e amamentar os filhotes nessa praia. Além de tudo, elas servem, as dunas, para conter o avanço do mar nessa região. Esse é o tamanho do buraco que ela já tirou, onde haviam dunas de mais de 70 metros de altura, assim. O tamanho do caminhão e a altura delas, que eram antigamente. Então, onde estava ali era esse buraco que tem agora. Construção civil. Fazer argamassa, rejunte cerâmico e sendo usada como aterro na ponte ensaiada de laguna. E são areias salitradas, né? E a estrutura da ponte é metálica. Isso que a gente sabe, né? Fora o que a gente não sabe. Essa trilha sonora, essa banda é lá de Imbituba também, só para dar um toque para vocês, tá? O vídeo é todo produzido com coisas de Imbituba. Eles estão trabalhando hoje com força de liminar, tá? Porque eles já foram condenados pelo Tribunal de Justiça. Eles têm silos de areia para queimar essa areia lá e eles dizem que essa areia tem um percentual de pureza. E o Ministério Público provou através do processo que eles não têm essa pureza, eles não conseguem ter essa pureza que eles dizem. E que aí eles entraram com agravo em Porto Alegre, depois de ter sido condenados, e conseguiram essa liminar com alguns itens, né, que eles teriam que seguir, mas pelo tamanho da extração que está sendo feita, com certeza eles não estão seguindo esses pontos, né, que o Tribunal de Justiça deve ter colocado para eles nessa liminar. O Ministério Público hoje, segundo eles estão de mãos atadas, eles não têm o que fazer porque... Né? Só que se assim, a gente começou esse movimento porque se isso não chegar até o Tribunal de Justiça lá em Porto Alegre, onde a ação está hoje sendo vista, julgada, né, ou analisada, 2 anos é muito tempo e muita areia a mais vai ser retirada de lá e a gente não quer isso, entendeu? Isso, como eu falei assim, 17 pessoas trabalham na mineradora com empregos diretos e mais alguns com empregos diretos através dos caminhões, etc, que funcionam. A gente sabe desse problema também com relação a emprego em Imbituba e que a empresa dá esses empregos, mas a gente acha que é muito pouco, né? Muito pouco emprego para o tamanho do estrago que eles estão fazendo lá. E a gente queria pedir o apoio dos deputados aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, para que mais deputados apoiem, e a gente vai ter uma audiência pública, que vai ser marcada ainda lá na Câmara de Vereadores. A gente queria convidar todos
que puderem comparecer, que compareçam. Era isso que a gente tinha que falar. Obrigado, hein?